Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Fala-se muito de orçamento participativo dos Açores, mas o que é então um orçamento participativo? Então, um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma área geográfica. No caso aqui do Orçamento Participativo dos Açores, foi então o Governo Regional dos Açores que decidiu criar este instrumento de democracia participativa para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos, digam de que forma é que querem ver investida a verba de 1.200.000 euros, afete então às 8 áreas temáticas disponíveis nesta edição, que são então a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Como vos disse, então, existe para esta edição uma verba de 1.200.000 euros. Uma vez que existem 2 âmbitos disponíveis para que os cidadãos apresentem as suas ideias, o âmbito regional, que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, e o âmbito ilha, que são então ideias com impacto em uma das 9 ilhas dos Açores, esta verba foi então repartida por estes 2 âmbitos. Assim sendo, de 1.200.000 euros, 240.000 estão então afetos aqui ao âmbito regional e os restantes 960.000 estão afetos ao âmbito ilha. Uma vez que o Governo Regional decidiu então que os jovens deveriam participar e poderiam participar nesta iniciativa, disponibilizou então 20% da verba aqui afeta ao âmbito ilha para a área temática da juventude. Assim sendo, dos 960.000 euros afetos ao âmbito ilha, 192 destinam-se à área temática da juventude. Os restantes 768.000 euros estão então afetos às outras 7 áreas temáticas. Bem, já percebemos então como é que a verba de 1.200.000 euros é repartida pelos 2 âmbitos disponíveis para a apresentação de ideias nesta edição e vou agora explicar-vos como é que a verba destinada ao âmbito ilha é repartida pelas 9 ilhas dos Açores. Foi então criada uma fórmula que reparte este montante em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual forma pelas 9 ilhas dos Açores. A segunda varia de acordo com a área geográfica de cada ilha. A terceira varia de acordo com a população residente. E, por fim, a última parte varia de acordo com o investimento público realizado no ano anterior em cada uma das ilhas. Uma vez que só temos aqui presentes alunos das ilhas de São Miguel e da Graciosa, vou então passar aqui a explicar qual a verba destinada a estas 2 ilhas. Relativamente a São Miguel, estão disponíveis 333.000 euros, em que 66.600 estão aqui afetos à área da juventude e correspondem então ao montante máximo que cada ideia pode apresentar. E
Os restantes 266.400 estão então afetos às outras 7 áreas. No entanto, para que não houvesse uma discrepância entre os projetos vencedores nas 9 ilhas dos Açores, foi então fixado um montante máximo para as ideias a apresentar pelos cidadãos. Assim sendo, no caso da Ilha de São Miguel e para as 7 áreas temáticas, excluindo a área temática da juventude, as ideias só podem ter um montante máximo de 159.840 euros. Relativamente à Ilha Graciosa, estão disponíveis 48.000 euros, em que 9.600 estão aqui afetos à área da juventude e os restantes 38.400 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. No caso da Ilha Graciosa, estes montantes correspondem então aos montantes máximos das ideias. Quais são as fases que compõem o calendário desta edição do Orçamento Participativo dos Açores? À semelhança das edições anteriores, existem então cinco fases. Estamos agora na primeira, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao dia 30 de setembro. É ao longo desta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias ao Orçamento Participativo dos Açores. Chamar só a atenção que nesta edição apenas o é possível fazer através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e mais à frente já então irei dizer-vos como é que o podem fazer. Terminada a fase de apresentação das vossas ideias entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, é então a fase de análise técnica. Em que é que consiste esta fase? As equipas técnicas irão então averiguar se as ideias apresentadas na fase anterior cumprem os requisitos para que sejam colocadas à votação. É ao longo desta fase que também pode existir alguma interação entre os colegas das equipas técnicas e os cidadãos proponentes, ou seja, os cidadãos que apresentaram as ideias, não só para esclarecimento de algumas informações adicionais que as equipas técnicas possam vir a necessitar acerca das vossas ideias, ou então, no caso de surgirem ideias similares, as equipas técnicas irão questionar-vos se concordam que a vossa ideia seja então agregada com essa outra ou essas ideias muito semelhantes. Terminada esta fase, são então divulgadas as listas provisórias das antepropostas que cumprem os requisitos desta edição e estarão então disponíveis na fase de votação e também a lista das antepropostas que não cumpriram esses requisitos. Entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos podem reclamar desta decisão enviando um e-mail para op.azores.gov.pt, explicando o motivo pelo qual não concordam dessa decisão e, na sequência disso, os colegas das áreas temáticas vão então reavaliar as vossas ideias. Terminada esta fase, são divulgadas as listas definitivas das propostas à votação e entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022 estará então a decorrer a fase da votação. Cada cidadão dispõe de 2 votos, um voto para uma ideia de âmbito ilha e outro para outra ideia de âmbito regional, e podem fazê-lo de 2 formas. Podem votar então nessas ideias ou através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para a submissão das vossas ideias, ou então através de um SMS gratuito. Relembrar também que será ao longo desta fase que os cidadãos proponentes receberão um kit de votação, ou seja, um kit com materiais digitais para que possam divulgar a vossa ideia e apelar ao voto da mesma. Após esta fase, em fevereiro de 2022, será então realizada uma apresentação pública das propostas vencedoras desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Quem é que pode participar? Cidadãos nacionais ou estrangeiros, residentes nos Açores, com mais de 14 anos de idade.
Os cidadãos nacionais podem apresentar as suas ideias, autenticando-se na plataforma, através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital. No entanto, os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode apresentar as suas ideias, os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos podem então apresentar ideias apenas à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou ao tema dos hábitos de vida saudáveis. Estes cidadãos, para apresentarem as suas ideias, necessitam aqui de uma declaração de autorização do detentor de poder paternal. Está disponível na nossa plataforma, descarregam-na e devem preenchê-la e anexá-la na submissão das vossas ideias no campo dos fecheiros. Também mais à frente já vos digo qual é esse campo. Caso por lapso se esqueçam de anexar esta declaração, não há problema. Caso a vossa ideia cumpra os requisitos desta edição para ser considerada e colocada à votação, a mesma será tida em consideração no momento da análise técnica. Os colegas, então, das áreas temáticas, neste caso os colegas da área temática da juventude, entrarão em contacto convosco a solicitar esta declaração. De seguida, os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos podem então apresentar ideias às 8 áreas temáticas e, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem fazê-lo a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Como é que podem participar? Então, como já vos disse, este ano a apresentação das ideias é feita única e exclusivamente através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e apenas o podem fazer até ao dia 30 de setembro. O que é que deve constar na vossa anteproposta? Necessitamos aqui que nos indiquem alguns dos vossos dados pessoais para que na fase da análise técnica, caso seja necessário que os colegas das áreas temáticas entrem em contacto convosco, necessitamos então destes dados. Precisamos, por isso, do nome, do e-mail e do contacto móvel do cidadão proponente, ou seja, do cidadão que apresenta a ideia. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, ou seja, podem ser apresentadas por mais do que uma pessoa, exceto em nome de empresas ou em nome de associações. Precisamos também então que nos disponibilizem o nome e o e-mail destes outros cidadãos que acompanhem a vossa ideia, denominados de coproponentes. Para além disso, precisamos então que nos indiquem o âmbito e a área temática da vossa ideia. No caso de ser uma ideia direcionada à área da juventude, precisamos que nos indiquem o tema, ou seja, se a vossa ideia está relacionada com a cidadania ou com os hábitos de vida saudável. Precisamos que deem um título à vossa ideia e que nos indiquem a descrição da mesma. Ou seja, precisamos que nos digam o que é que pretendem com a vossa ideia e qual o público-alvo a que a mesma se destina. Para além disso, necessitam então, no caso de ideias de âmbito ilha, indicar-nos qual a ilha a que se destina, o concelho ou concelhos, e no caso de quererem indicar aqui uma freguesia ou um local específico da vossa ilha, preenchem aqui também o campo da localidade. Existem também aqui dois campos, que são o prazo de execução e o orçamento expectável. No entanto, estes dois campos não são de preenchimento obrigatório, ou seja, as equipas técnicas, na fase da análise técnica, ficarão responsáveis por averiguar qual o prazo de execução da vossa ideia e qual o orçamento expectável da mesma. Para além disso, então, no caso dos menores de idade, precisamos da declaração. E, por fim, para conseguirmos perceber a que áreas temáticas é que cada cidadão pode apresentar as suas ideias, precisamos que nos indiquem o escalão etário do proponente. As ideias de âmbito regional devem apresentar as mesmas informações, à exceção de que, uma vez
que as ideias de âmbito regional pressupõem um impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa ideia. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas, ou seja, os requisitos que as vossas ideias devem cumprir para que sejam então consideradas nesta edição e para que estejam disponíveis na fase de votação. São eles então, as vossas ideias têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores, não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que existem instrumentos próprios para este fim, não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, nem ser genéricas ou muito abrangentes, isto é, os colegas das áreas temáticas têm de perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia para que possam adaptá-la à proposta. No caso de ideias de âmbito ilha, não podem então ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática. Têm de ter impacto numa única ilha dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera do direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os critérios são exatamente os mesmos, à exceção do montante e do impacto. Ou seja, ideias de âmbito regional não podem então ultrapassar um montante de 240 mil euros e uma vez que pressupõem que sejam ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que as mesmas tenham efetivamente impacto em 2 ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Bem, cheguei então aqui ao fim da minha apresentação. Como vos disse no início, caso tenham surgido dúvidas, que é normal, no final já vos daremos voz e podem então colocar todas as vossas questões. No entanto, caso surjam dúvidas no futuro, quando estiverem a apresentar, por exemplo, a vossa ideia na plataforma, podem colocar essas dúvidas através do e-mail op@azores.gov.pt ou então podem contatar a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para acompanharem também as novidades do Orçamento Participativo dos Açores, podem seguir as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Bem, vou então só para terminar passar então o vídeo explicativo de como é que podem então submeter a vossa ideia a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Vamos aqui só aguardar uns segundinhos para que o vídeo se inicie. Ok. Como vos disse então, nesta edição apenas é possível apresentarem ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Devem então clicar naquela barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida devem aqui escolher qual o documento que vão utilizar para se autenticar. Neste caso o cidadão escolheu o cartão de cidadão e por isso está-nos aqui a indicar o número do mesmo. Só dizer que têm de colocar os 9 dígitos mais os 4 do código de controle. De seguida validam se os dados estão submetidos corretamente e escolhem então a área temática à qual pretendem apresentar a vossa ideia. Têm só aqui de declarar que pertencem à faixa etária correspondente e de seguida disponibilizamos então aqui os vossos dados pessoais, o nome, o e-mail e o contacto móvel. No caso da vossa ideia ser então apresentada por um grupo informal de cidadãos, aqui é o campo que devem disponibilizar-nos o nome e o e-mail dos outros cidadãos que compõem a vossa ideia. Dizer-vos só que este campo permite apenas que sejam introduzidos os dados de 5 coproponentes, no entanto não há limite de número de coproponentes para uma ideia. Podem anexar no campo dos fecheiros os dados dos restantes coproponentes.
De seguida, tem de nos indicar então o âmbito a que se destina a vossa ideia. Neste caso, uma vez que a ideia é de âmbito regional, o cidadão tinha de escolher 2 ilhas, neste caso, escolheu 4. E de seguida está aqui a indicar-nos o montante e o prazo de execução da sua ideia, que estes são os tais 2 campos que vos disse que não são de preenchimento obrigatório. De seguida, então, indicam-nos aqui o título e a descrição da vossa ideia, e aqui são os campos de anexo, ou seja, a declaração será aqui submetida nos documentos, tal como os dados dos restantes coproponentes, caso existam. Podem também só anexar aqui uma imagem, caso queiram que fique associada aqui à vossa ideia. No final é só validarem os dados e então submeterem a vossa ideia. Como viram, é um processo muito simples e muito rápido, portanto, julgamos que não será por causa disso que não apresentarão uma ideia a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, cheguei então aqui ao fim da minha apresentação e vou agora então passar a palavra à Verónica para que ela vos diga que ideias é que podem então apresentar à área temática da juventude. Bom dia, Verónica. Verónica, estás sem som? Estava a conseguir ativar o som. Ok. Bom dia. Vou só aqui partilhar o nosso PowerPoint. Uns segundos. Conseguimos partilhar. Penso que já estamos aqui a visualizar. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou a Verónica Leite, sou técnica aqui da Direção Regional da Juventude e estou em parceria com a minha colega Sandra Bento, que estará convosco através do chat desta plataforma, para vos dar depois aqui todo o tipo de suporte naquilo que são os esclarecimentos das ideias na área temática da juventude. Como a Carolina falou anteriormente, efetivamente a área temática da juventude tem 2 temas a concluir este ano no Orçamento Participativo dos Açores. Nós, este ano, os jovens podem aqui apresentar ideias à área da cidadania, à área dos hábitos de vida saudável. Ideias no que toca à área da cidadania. Acaba por ser toda aquela ideia que possa aqui promover de alguma forma a literacia sobre a cidadania junto dos nossos jovens açorianos, promovendo também aqui iniciativas entre jovens e também aqui iniciativas ou encontros intergeracionais. No que concerne aos hábitos de vida saudável, os jovens podem apresentar vários tipos de ideias. Também mais à frente vamos ver que exemplos de ideias já passaram pelo orçamento participativo até serem aqui projetos vencedores. Como estava a dizer, nos hábitos de vida saudável, os jovens podem apresentar ideias das mais variadas formas, no que torna ideias de projetos no estilo de vida saudável mais físico, mais alimentar, até outra componente que o jovem considera que tem enquadramento aqui e nós também, equipa técnica. Neste bolo de ideias, este orçamento participativo na área da juventude, francamente, trabalha muito a questão da promoção aqui da voz ativa dos jovens perante as suas comunidades, ou seja, vocês através de várias iniciativas têm aqui a oportunidade de ver representadas aquelas que são as vossas intenções, preocupações na vossa comunidade e na nossa sociedade. Passando aqui a alguns exemplos de projetos vencedores de edições passadas para que, de alguma forma, vos dar umas luzes sobre aquelas que poderão ser as vossas ideias para este orçamento participativo. Nós estamos ligados ao orçamento participativo, à área da juventude, desde o seu primeiro ano.
Sendo que ao longo das últimas 4 edições que nós fazemos parte, as nossas subáreas ou os nossos temas aqui da área temática da juventude já foram variando conforme aquelas que são as necessidades da própria comunidade, mas também aqui do orçamento participativo. Nós já tivemos aqui ligados também à área tecnológica, à área da cidadania, hábitos de vida saudável e também à área mais, acabamos por abraçar aqui um bocadinho aqueles que foram os projetos mais direcionados para de âmbito cultural. Nós aqui nos focando em alguns exemplos, considerando que temos aqui 2 escolas de São Miguel e da Graciosa, focamos-nos aqui alguns exemplos daqueles que foram os projetos vencedores nestas ilhas. Temos, no caso de São Miguel, um projeto que foi apresentado por um jovem estudante aqui da Escola Domingos Rebelo, secundária Domingos Rebelo, e este projeto, Uma Cena para Todos, começou com uma ideia do jovem de vir aqui de alguma forma combater uma pequena falha que havia em termos de comunidade escolar, que estava uma falha no sentido de não poder corresponder àquelas que eram as expectativas dos jovens. Este jovem apresentou aqui uma ideia que veio no seguimento de uma intervenção. O próprio auditório da escola tinha sofrido há pouco tempo e acabou aqui por aliar o orçamento participativo a esta necessidade do próprio auditório. E a ideia basicamente foi acabar por equipar o auditório com equipamentos de iluminação, de som e também alguns elementos básicos de palco que estavam em falta na altura em que este jovem apresentou esta ideia. Aqui na Graciosa, uma ideia também de um jovem da comunidade da Graciosa, sentiu que de alguma forma existia pouca oferta formativa naquilo que era temáticas do dia a dia para a própria comunidade. E então apresentou aqui a ideia de se criar cursos básicos nas mais variadas áreas, desde a costura, informática, cozinha, na área do inglês, que podiam ser, aqui em termos de participação, destinavam-se a toda a população jovem da Ilha Graciosa. Neste caso temos aqui um projeto na área da cidadania. Ainda em São Miguel, na questão dos hábitos de vida saudável, temos aqui o projeto Desporto e Lazer. Este projeto tem como objetivo a criação de várias atividades ao ar livre no centro de uma freguesia, que é São Miguel, na Lomba da Maia, de forma a promover o gosto pelo estilo de vida saudável por parte daquela comunidade. É um projeto que é apresentado por um jovem, mas que destina-se toda à comunidade da própria freguesia. Este projeto ainda está na sua fase de análise e consequente execução, porque também depende aqui um bocadinho daquilo que são as questões pandémicas e considerando que são atividades que têm como objetivo aqui o contacto de proximidade entre as pessoas, estamos a aguardar aqui que haja, em termos de saúde pública, uma nova lefada para podermos aqui, de algum modo, também realizar este projeto. Outro projeto que está na sua fase de execução tem a ver com a questão de hábitos de vida saudável. Aqui os jovens da comunidade escolar da EBS do Nordeste identificaram que havia aqui uma necessidade de melhoramento do seu campo de jogos. Mais uma vez aproveitaram o orçamento participativo, viram aqui uma oportunidade de ver um desejo realizado e apresentaram esta ideia que o depois culminou no projeto vencedor do orçamento participativo. Nós já tivemos projetos e temos projetos em execução em todas as ilhas da região, porque temos esta vantagem, como temos uma votação própria aqui em todas as ilhas, acabamos por ter projetos vencedores na área temática da juventude. Mais um projeto na Graciosa, também mais um projeto na área da cidadania, que acaba por ser também apresentado aqui pela comunidade escolar, por um jovem estudante,
também identificou aqui aquela que era uma necessidade dos estudantes desta escola, tinha a ver com a aquisição de cacifes escolares. Sabemos que muitas vezes uma dificuldade que os alunos têm no seu dia a dia, o facto de terem muito material escolar para levar de casa para a escola, e aqui estes equipamentos acabaram por, de alguma forma, trazer um novo bem-estar aqui à comunidade escolar da Ilha Graciosa. Outro exemplo mais direcionado, apesar de ser na Ilha Terceira, teve a ver com aqui retratar de algum modo na área da cidadania. Uma jovem sentiu aqui a necessidade de trabalhar aquelas que são as festividades e tradições da própria Ilha Terceira através da arte e da pintura. Aqui o Pincelar Tradições traduziu-se na criação do mural numa freguesia da Agualva, na Ilha Terceira, e que de alguma forma este mural representa aquela que é a história da própria ilha no que toca às suas festividades e principais tradições. É um projeto que ainda está também aqui em execução. No Pico, por exemplo, temos aqui também um projeto Up to Fitness que também está ligado à área de hábitos de vida saudável, do desporto, que também acabou por ser a criação aqui de momentos de lazer para jovens e população em geral da própria ilha. Destes possam aqui fruir de atividades desportivas variadas. Também estamos aqui a aguardar que exista novas orientações para podermos executar o projeto na Ilha do Pico. Como podem ver, são as ideias, acabam por ser às vezes ideias muito simples, mas que dão acabam por responder aqui a uma preocupação de vocês jovens e de dar resposta àquela que é uma necessidade vossa nas próprias vossas comunidades, sejam elas educativas, nas vossas freguesias, concelhos, mesmo ilha. Pronto, estas foram algumas dos projetos já vencedores aqui do orçamento participativo. Só aqui parar a partilha. Penso que ficaram aqui já com um leque daquilo que poderão ser as próprias vossas ideias a apresentar este ano para o orçamento participativo, e também aqui reforçar que às vezes as ideias parecem-nos tão simples, que acabamos por dizer, eu não vou apresentar, porque se calhar isso é uma coisa tão simples, não faz sentido. Não existem aqui ideias nem certas nem erradas, porque tem muito a ver com aquela que é a vossa preocupação e as vossas necessidades no local onde vocês estão inseridos. Tem a ver muito com aquilo que é a vossa intenção de melhorar algo na vossa comunidade escolar, na vossa comunidade cívica. Acaba por ser aqui uma oportunidade, através deste orçamento, ver realizada uma necessidade vossa que faz sentido naquela que é a vossa realidade. Ok, Verónica, muito obrigada. Chegou então a hora de darmos aqui voz aos alunos para que não só coloquem as suas questões, caso tenham surgido. Nós sabemos que houve aqui uma turma que julgo que a turma do 12º ano da povoação que não acompanhou a apresentação do início, julgo eu. Pelo menos quando iniciámos, eles estavam aqui ainda com alguns problemas técnicos, portanto, não sei se perderam aqui alguma parte da apresentação que queiram ver esclarecida, caso tenham aqui alguma dúvida, alguma parte que não tenham percebido porque não apanharam o início da apresentação, nós podemos ajudar-vos nessa parte e repetir aqui alguma parte, voltar a passar, se for necessário. Também já agora informava os professores que, caso queiram deixar o vosso e-mail no chat, podem fazê-lo, que nós depois enviamos as apresentações e depois também podem aqui disponibilizar aos alunos caso eles vos peçam. É então agora a altura de
de vocês nos virem aqui apresentar as vossas dúvidas ou então apresentar alguma ideia que já tenham pensada, que vos tenha surgido aqui ao longo da apresentação, especialmente da apresentação da Verónica, que vos falou de alguns projetos que já foram vencedores nas edições anteriores. Vamos agora dar aqui um tempinho para que ganhem então a coragem, porque sabemos que o primeiro corajoso tem que ser mesmo ou corajosa, tem sempre assim mais alguma dificuldade. Aqui se calhar começamos pela turma do 12º. Ficaram com alguma questão acerca das apresentações, como julgo que não conseguiram acompanhar a apresentação do início. Acho que há aqui uma questão. Podíamos só que viessem aqui mais pertinho do computador para vos conseguirmos ouvir bem. Estão envergonhados? Não. Ficaram então totalmente esclarecidos com a apresentação. E estou aqui a falar para a turma do 12º, mas também caso tenha surgido alguma dúvida nas restantes turmas, não tenham aqui problemas em vir colocar-nos alguma questão, porque nós estamos aqui é mesmo para vos esclarecer todas as dúvidas que tenham, para que depois possam então submeter as vossas ideias. Aqui temos um auditório bastante recheadinho, não sei se entre si já estão aqui a debater alguma ideia, no caso da Escola da Graciosa. Hum. Ok. Eu daqui a pouquinho também vos posso aqui mostrar como é que funciona o nosso site, a nossa plataforma, para no caso de quererem consultar aqui não só os projetos que a Verónica falou da área temática da juventude, como também das restantes áreas temáticas que já têm projetos vencedores nas edições anteriores. Também queria chamar-vos a atenção que caso tenham alguma ideia, mas tenham menos do que 18 anos e por isso estejam apenas restritos à área temática da juventude, podem também pedir aos professores que vos ajudem na apresentação da ideia, ou até mesmo os pais, ou algum irmão mais velho que tenham, ou algum primo que se disponibilize para apresentar a ideia. Ou seja, o importante é que tenham as ideias e que as apresentem. Sabemos que se tiverem menos de 18 anos ficam aqui um bocadinho restritos à área da juventude, mas isto não é impedimento. Os professores até nas edições anteriores têm-se disponibilizado para apresentar aqui as ideias dos alunos. Portanto, também acredito que os vossos professores também estejam disponíveis para tal e mesmo caso queiram debater melhor a ideia em casa e amadurecê-la, os vossos pais também certamente que não se importarão de apresentar as vossas ideias. Queria só aguardar a ver se tinham alguma dúvida para não estar aqui a falar muito, mas se calhar enquanto continuam aqui a pensar nas vossas ideias ou nas vossas questões, eu se calhar posso-vos mostrar então como é que funciona aqui a nossa plataforma. Julgo que já devem estar aqui a ver. Então, esta era a plataforma do orçamento participativo que vos mostrava
no vídeo. Aqui está a barrinha azul para caso queiram apresentar as vossas ideias, devem aceder aqui a esta barrinha azul e depois aqui no separador dos projetos podem então consultar os projetos que já foram vencedores em edições anteriores. Eu tinha aqui já estes filtros, que depois também já vos explico como é que funciona aqui estes filtros de pesquisa. Mas esta foi uma ideia aqui apresentada à Ilha de São Miguel, ao Conselho da Povoação, a requalificação deste auditório. Neste momento ainda se encontra em execução, porque estão aqui a aguardar a elaboração do projeto técnico, mas também brevemente já terão disponível aqui também mais um dos projetos do Orçamento Participativo e, neste caso, aqui destinado ao Conselho da Povoação. Mas vou mostrar-vos outros projetos. Aqui, deixem-me então só limpar os filtros. Podem aqui, se por curiosidade quiserem ver todos os projetos que já foram vencedores, até o momento o Orçamento Participativo já tem 68 projetos vencedores. E caso queiram aqui só dar uma vista de olhos por alto, até como forma de inspiração, podem ir aqui navegando pelos projetos, veem aqui a descrição. Também podem consultar aqui a proposta que deu origem a este projeto. Aqui, eu agora vim para a página de propostas, que são as ideias apresentadas pelos cidadãos. Mas podem aqui ir, então, andando nos projetos vencedores e, como podem ver, este é um exemplo de um projeto que não teve uma grande descrição, mas que foi um projeto vencedor. Portanto, não se inibam de apresentar as ideias, como a Verónica disse há pouquinho, às vezes uma ideia muito simples é uma ideia viável e uma ideia que até venha a ser uma ideia vencedora. Portanto, não precisamos que percam muito tempo aqui com textos muito detalhados e muito extensos a explicar-nos o que é que pretendem com a vossa ideia. Caso queiram e consigam, estão totalmente à vontade. Mas também, como sabemos que o prazo já se está aqui a chegar ao fim, hoje é dia 23 e só podem então apresentar as vossas ideias até ao dia 30, podem, à semelhança desta ideia, podem aqui apresentar uma ideia com uma descrição muito pequenina, desde que nós consigamos perceber o que é que vocês pretendem, é o suficiente. E podem então aqui continuar a ler os projetos. Aqui, como não tem filtros, estão a aparecer projetos das diferentes áreas temáticas e das diferentes ilhas. Mas caso, por exemplo, tenham curiosidade em saber projetos sobre uma determinada área temática, por exemplo, têm curiosidade da cultura, podem aqui ver quais os projetos que já foram vencedores na área da cultura. Na área da juventude vão aqui aparecer-vos os projetos que a Verónica vos falou. Podem também aqui lê-los mais detalhadamente para perceberem em que é que consistem. Portanto, podem não só aqui escolher pela área temática, como também selecionar a ilha. No caso dos colegas aqui da Ilha Graciosa, podem ver quais os projetos que foram vencedores na sua ilha. No caso dos colegas de São Miguel, também podem ver quais os projetos que já foram vencedores na Ilha de São Miguel. E nós temos desafiado os colegas que têm estado presentes nos encontros anteriores e quem sabe não juntar Graciosa e São Miguel e apresentarem uma ideia conjunta. Portanto, também podem aqui, por exemplo, aqui, selecionei Pico, mas podem aqui também apresentar ideias conjuntas e podem consultar ideias que tenham sido vencedoras em mais do que uma ilha, neste caso no âmbito regional, que até tem uma verba mais alargada. Não estão restritos aqui aos montantes disponíveis por ilha e têm então os 240 mil euros. Portanto, é uma questão de irem aqui explorando e quem sabe ainda se inspiram através de uma ideia que já tenha sido apresentada numa edição
anterior. E bem, agora gostávamos mesmo era de ouvir o que é que os alunos têm para nos dizer. Os professores que já conhecem, se calhar os alunos, se nos conseguissem ajudar a puxar por eles. Já volto. Aqui, não sei se entretanto aqui na Graciosa, no auditório, algum professor conseguiu contar quantos alunos é que estão aqui presentes e se nos conseguisse informar. Porque da parte da povoação nós já temos aqui nota de todos os alunos. Deixámos também foi de ver os alunos do 12º, mas devem estar com problemas, se calhar, na ligação. Não há alguém que queira colocar alguma questão? Há aqui uma aluna? Não. Da sala 5. Os professores que estão dentro das salas conseguem perceber se há algum burburinho, se há algum aluno que está com dúvidas, mas está envergonhado. Porque quando os encontros eram presenciais era mais fácil, porque nós íamos ter com os alunos e conversávamos com eles, e eles às vezes começavam envergonhados, mas depois lá perdiam a vergonha e iam conversando connosco. Agora assim é mais difícil. Não, não há nenhuma questão. Ok, então estão a discutir ideias, se calhar podemos aguardar um bocadinho. Quem sabe vai surgir alguma ideia ou alguma dúvida. Ah, ok. A sala 5 não conseguem ligar o microfone, mas tem alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, podem colocá-la aqui pelo chat. Som está. Sim, está, efetivamente estava, mas agora já conseguem. Nós estamos numa são as propostas das ideias. Podemos pôr a ideia em grupo ou só podemos pôr em individual? Se podem colocar a ideia em grupo ou se a ideia tem de ser apenas individual. Julgo que era isso. Pronto, efetivamente, pode ser a ideia apresentada a título individual, ou seja, por um único cidadão ou por um grupo informal de cidadãos. É preciso só terem em atenção que as ideias não podem ser, no vosso caso, se calhar o que é mais comum, não podem ser em nome de associações, por exemplo, as associações de estudantes não podem apresentar as ideias no nome da associação de estudantes, mas podem fazê-lo através, por exemplo, das pessoas que compõem essa associação, apresentam em nome particular e aí a ideia já é aceita por um número de pessoas que quiserem que componha a vossa ideia. Chamei foi só a atenção quando passei o vídeo explicativo que o campo dos coproponentes no site apenas permite que introduzam o nome e o e-mail de 5 cidadãos, mas a ideia, como vos disse, não tem limite de cidadãos, portanto, caso não consigam colocar lá os dados de todos os cidadãos, façam num documento à parte e depois então anexem no campo dos fecheiros que as ideias são consideradas. Não sei se ficaste esclarecida. Se tens mais alguma dúvida. Obrigada a nós. Bem, agora depois de termos sido a primeira questão, isto agora torna-se muito mais fácil. Agora vocês já nem ficam envergonhados para colocar questões, porque a colega foi a primeira corajosa. Tenho uma questão aqui na sala do 10º B. Eu vou só aqui. Não sei se a professora do 10º B consegue interagir connosco, só para não estar aqui a terminar a sessão, se vir que vai surgir alguma dúvida, se não,
se calhar darmos por terminada a sessão para também os outros colegas não ficarem aqui muito cansados. Uma aluna levantou-se, não sei se vem aqui falar connosco. Não, se calhar não. Bem, oi? Bem, então se não há mais questões, se calhar damos então por encerrado este encontro. Agradecemos a participação de todos e a colaboração não só dos professores, como também dos presidentes dos conselhos executivos das respectivas escolas. Agradecer aqui também à aluna que colocou a sua questão e relembrar-vos só que não guardem então as ideias só para vocês, porque têm ainda até dia 30 para nos apresentarem então as vossas ideias. Não se preocupem se serão muito curtinhas, se serão ideias muito óbvias. O importante é mesmo que as apresentem, porque o nosso lema é mesmo aproveitar o máximo as vossas ideias e depois as equipas técnicas trabalharão então essas mesmas ideias em colaboração com os cidadãos que as apresentem. Desejo-vos então a continuação de um bom dia de trabalho e ficamos então a aguardar as vossas ideias. Muito obrigada, bom dia.